Maria, dia 23 de abril, sexta-feira da terceira semana da Páscoa. O evangelho de hoje encontra-se no evangelista João, no capítulo 6, nos versículos do 52 ao 59. Do evangelho segundo João. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o discurso de Jesus, caríssimos, assume um tom mais forte. Jesus, em todo o capítulo 6, foi fazendo uma catequese sobre toda esta realidade do pão. Claro, trazendo para nós a realidade de que ele é o pão da vida, ele ressuscitará aqueles que comerem deste pão. Depois fez um pouco de memória, lembrando o pão do deserto, o maná, que o povo caminhando no deserto ganhou, de um certo modo, recebeu de Deus, o dom e a graça de comerem deste alimento que descia do céu, uma espécie de farinha que ficava sobre a areia e eles recolhiam e dali faziam um pão. Imaginem, que dom e graça de Deus. Jesus agora, de um certo modo, trazendo esta realidade, Jesus falando desta realidade, traz e faz um escândalo, para aqueles que não queriam entender. Porque, claro, Jesus fala, eu deixarei o meu próprio corpo para ser comido, mastigado. Eu deixarei o meu próprio sangue para ser bebido. Que escândalo para os judeus, para os ouvintes que estavam ali, na sinagoga, nos diz o evangelista João. E claro, para todos nós é uma dificuldade para entender toda esta realidade que Jesus nos fala. Deixarei o meu corpo como alimento, o meu corpo, a minha carne para ser comida, deixarei o meu sangue para ser bebido. Se nós pensarmos ao pé da letra, a gente vai comer um ser humano, então isso realmente nos causa um grande escândalo, um grande problema. Assassinar alguém para comer a sua carne e depois beber o seu sangue? Jesus está ensinando que o pão eucarístico, que na sexta-feira ele vai celebrar a Eucaristia, instituir o sacerdócio, que este alimento será o alimento salutar, será o alimento do reino dos céus, será o pão descido do céu, ele próprio. Por isso Jesus diz nas palavras da consagração, e nós ouvimos do Evangelho da Quinta-feira Santa, tomai e comei, A tradução para o português deveria ser tomai, Pegue e mastigue. Isto é a minha carne, A carne de Jesus, o corpo de Jesus. Ali na espécie consagrada é o pão. Como dizia ontem na homilia, O pão consagrado tem gosto de pão, você olha ver pão, mas a sua fé te diz, é o corpo de Jesus, é a carne de Jesus, é todo Jesus presente na Eucaristia. E depois quando Jesus tomou o cálice no final da ceia, rendeu graças e distribuiu e disse, este é o sangue da nova aliança. Aliança em quê? No seu nome, na sua pessoa. Claro, Jesus também quer nos falar da realidade que comer da carne de Jesus,
beber do sangue de Jesus quer dizer estar intimamente ligado a Ele, entranhado na carne de Cristo, entranhado no sangue de Jesus. Por isso que Ele lhes diz que Ele é o alimento para todos nós. É esta a realidade que Jesus diz. Não é uma simples metáfora, não. Não é metáfora o que Jesus nos fala. Ele fala para nós da realidade de que o pão eucarístico é Ele próprio. Ele se deixa para nos alimentar, não é? Então, é necessário que nós percebamos, né, esta realidade na fé de cada um de nós, que creiamos verdadeiramente neste alimento salutar. Quem come minha carne e bebe o meu sangue, estas palavras, né? Não tem exatamente o mesmo sentido de que lhes damos como carne, vejam. E também carne e sangue. Significa o ser humano na sua humanidade concreta. Não é simplesmente a vida biológica ou o físico do ser humano. Comer não serve apenas para manter a vida, mas é um ato de comunhão entre quem dá a vida e quem a recebe, né? De forma vertical. Jesus que desceu do céu para nos alimentar. E nós correspondemos a este amor do Cristo. Depois ainda, não é? E entre os que compartilham a mesma vida. Então, a dimensão, né, horizontal da nossa fé no corpo e no sangue de Jesus. Então, a Eucaristia tem esta realidade. O corpo de Jesus que nós comemos, né, é este pão descido do céu. Algumas pessoas, né, bem devotas, dizem que a Eucaristia a gente não deve mastigar, mas deixá-la dissolver na boca. Com certeza, né, é um ato realmente de muita devoção, né, e claro, de adoração ao corpo de Jesus que foi comungado, não é? Mas o cuidado, o zelo, muito importante, não é? Então, ao receber Jesus na mão, né, ter este cuidado de se ficou algum fragmento, mas ainda agora nesta pandemia, que as pessoas devem receber na mão a Eucaristia e não o sacerdote dar na boca, por mais que tenhamos o maior zelo e cuidado, né, com as nossas mãos, a limpeza, né, o álcool 70 sempre passado, né, antes da comunhão e todo esse momento, mas esta realidade, né, do Cristo que vem ao nosso encontro. Então, o cuidado com as mãos, cuidado, né, no mastigar da Eucaristia, né, para que não fique nenhum realmente fragmento na boca e você coma qualquer outro tipo de alimento, né, mas que guarde um instante, um momento para depois se alimentar, né, mas é este zelo, né, pela Eucaristia. Nós temos inúmeros milagres eucarísticos que fazem que nós percebamos, né, esta realidade tão forte na vida da nossa Igreja Católica. Basta procurar na internet milagres eucarísticos, né? Tem vários milagres. O mais conhecido seria o milagre de Lanciano, onde a hóstia se torna um pedaço de carne do coração de Jesus e onde o vinho consagrado se torna sangue de Jesus. Interessante que os estudos, não é, mostram que a hóstia que se tornou carne é de uma parte do miocárdio, do coração. E o sangue, não é, fizeram os exames, são da mesma pessoa, e o grupo sanguíneo e toda a realidade é compatível com o Santo Sudário que está em Turim. Então a gente percebe, né, a igreja vai a fundo, investiga para nos trazer e nos dar essa certeza. Jesus está completamente lá no céu, à direita do Pai, e está completamente nas espécies da Eucaristia, pão e vinho consagrados. Peçamos a nosso Senhor que a cada dia Ele nos alimente pela palavra e pela Eucaristia e que nos conduza ao reino do céu. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.